Avançamos também, senhor presidente, no item 10.2.8, página 197, na questão do Código de Ética para os Tribunais Superiores. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Ao contrário dos demais membros dos órgãos do Poder Judiciário, sujeitos ao controle dos respectivos tribunais, corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça, os ministros do STF submetem-se a um regime disciplinar e ético muito menos rigoroso, o que muito provavelmente possibilitou a ocorrência de fatos altamente suspeitos. Alguns dos fatos graves, noticiados amplamente pela imprensa, estão sendo objeto de investigação criminal que retira sensivelmente a credibilidade do Poder Judiciário como um todo. Descrevemos essas condutas nos tópicos 5 e nos tópicos 10.1, que trata dos indiciamentos. Infelizmente, as denúncias de irregularidades não se limitam aos membros do STF, autoridades que deveriam ser as mais zelosas pelo decoro, pela respeitabilidade e pela honra do órgão a que pertencem. Há inúmeros casos graves, também em outros órgãos da cúpula do Poder Judiciário, especialmente tribunais superiores. Esses órgãos concentram causas de extrema relevância para o país, pois decidem questões jurídicas em sistemáticas processuais próprias, gerando precedentes de obediência obrigatória pelos demais juízes de hierarquia inferior. Apesar de todo esse quadro, que merece extrema preocupação, autoridades como o PGR estão até o momento silentes. Recentemente, inclusive, uma decisão altamente questionável do ministro Gilmar Mendes tentou conferir ao PGR a atribuição exclusiva de denunciar crimes de responsabilidade praticados por ministro do Supremo, em descabida e ilegal manobra para reduzir prerrogativas constitucionais que são deste Senado Federal, o que prejudicaria ainda mais a apuração de eventuais infrações ético-disciplinares. Lamentavelmente, observamos que as tentativas de adoção de um código de ética, de iniciativa do presidente Edson Fachin e de relatoria da ministra Carmen, têm sofrido fortes questionamentos dentro e fora da Corte. Diante desse quadro, entendemos que é urgente e imprescindível a atuação conjunta do Congresso Nacional por meio de uma emenda à Constituição para que haja maior rigor ético no regime jurídico aplicável aos membros dos tribunais superiores. E aí apresento páginas 197 a 200, uma proposta de PEC, que nada mais faz, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, do que traduzir na Constituição, que já é regramento de obrigação moral, institucional, para qualquer membro da magistratura. Não há inovações, não há restrições de maior vigor para com os ministros. E aqui, abro um parêntese, senhor presidente, para apontar a necessidade urgente de que esse Senado ajude o Brasil e ajude a Suprema Corte a superar o que me parece um complexo de Luís XIV. Luís XIV era aquele rei francês, a fama ficou para o XV, mas na verdade o XIV é que aparentemente dizia essa frase: o Estado sou eu. Nós temos ministros que efetivamente incorporam esse espírito ao dizerem ou entenderem que críticas direcionadas à conduta individual deles se traduzem como críticas à democracia ou críticas à instituição suprema. Isso não corresponde à verdade. Os ministros, assim como nós, senadores, parlamentares, são seres humanos, cometem erros, eventualmente podem cometer crimes, precisam estar submetidos ao controle e à fiscalização. Eles, mais ainda, dada a relevância do cargo que ocupam. Tenho dito também várias vezes, presidente, o uso da toga não gera impunidade e imunidade plena para ninguém. Então, apresentamos essa PEC e espero colher assinatura, apoio e depois a aprovação dos colegas. No ponto das recomendações, senhor presidente, tratamos da necessidade urgente do fortalecimento das instituições de combate ao crime organizado. A segurança pública desponta como um dos maiores problemas dos brasileiros, segundo diversas pesquisas recentes. Em uma das pesquisas do Ipsos, 41% dos entrevistados mencionaram crime e violência como sua principal preocupação. O Poder Executivo, e aí sigo, o Poder Executivo, por excelência, é o maior condutor das políticas públicas dentro de um sistema presidencialista, como é o brasileiro. Apesar do Legislativo também ter sua cota de responsabilidade na formulação de políticas públicas, especialmente no aspecto normativo, é a administração pública em sentido estrito a principal executora das funções estatais que impactam o dia a dia da população brasileira. Conforme se diagnosticou nesse relatório ao longo da CPI,
Há mecanismos efetivos de combate ao crime organizado, já existem, mas eles precisam ser fortalecidos. A carência de recursos e a carência de pessoal demanda ações que são de iniciativa privativa do Poder Executivo. E, nesse sentido, recomendamos apenas 6 itens. A apresentação ao Congresso Nacional de um projeto de lei, PLN, de crédito adicional para o exercício 2026 que contemple a suplementação da dotação discricionária da Polícia Federal para que atinja ao menos 2,5 bilhões de reais. E esse não é um número aleatório. Esse é um número que corresponde ao valor indicado como necessário pelo diretor-geral e pelos seus assessores aqui presentes na comissão parlamentar para que a Polícia Federal possa efetivar o seu trabalho nas fronteiras, no combate estruturado ao crime organizado no Brasil. Recomendamos também o restabelecimento da dotação do FUNPEN, o Fundo Penitenciário, a um patamar compatível com as demandas do Sistema Penitenciário Federal. O Sistema Penitenciário no Brasil tem uma lacuna de 200 mil vagas. Não existe política séria que implique em combate ao crime, que resvala naturalmente em prisões, que não cuide do sistema prisional. O sistema prisional no Brasil virou ao mesmo tempo um depósito de gente e um escritório do crime. Nós precisamos enfrentar. Foi muito marcante, muito ilustrativo o momento da famosa Operação Contenção no estado do Rio de Janeiro, onde você tinha um confronto armado na Penha com 120, 130 mortos, inclusive 5 policiais, 17 policiais feridos, e simultaneamente líderes do tráfico dentro de uma unidade prisional do mesmo estado do Rio de Janeiro discutiam quais seriam as medidas de retaliação. Isso tudo está filmado. E o Estado fecha os olhos e finge que nada aconteceu. Se a gente quer tratar de verdade disso, tem que meter a mão no bolso e tem que tratar de orçamento. Que o governo federal autorize a nomeação para os cargos vagos existentes na Polícia Federal, Rodoviária Federal, Senapen, ABIN, Receita, CVM e Banco Central. E que encaminhe, se for necessário, e realize concurso público para preenchimento das vagas. Não dá para ter órgãos tão importantes, tão fundamentais, atuando em desalinho completo com aquilo que os países sérios fazem. A gente brinca de fazer segurança pública no Brasil, a gente faz muito discurso e atua muito pouco na prática. Sugerimos também que seja reavaliada a estrutura do COAF, apresentando a alteração legislativa para que ele passe a contar com um quadro próprio de servidores que seja compatível com a gravidade e a importância das atividades desempenhadas e que se realize depois concurso público para preenchimento de vagas. Esse estudo já foi apresentado à ministra Esther e não teve ainda resposta com a apresentação da proposta legislativa. Sugerimos também a proteção das receitas de apostas esportivas, loterias federais, que hoje são destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que elas sejam protegidas da incidência da desvinculação, por meio de emenda constitucional, um mecanismo legislativo equivalente que permita recuperar o fluxo de financiamento da segurança pública, que essa regulamentação das BES permitiria. E aí, retorna no tempo, no texto do relatório está descrito detalhadamente, um financiamento que tinha potencial de 2,5, 2,6, 2,8 bilhões, com a desvinculação cai para 1 bilhão ou menos. Então, a gente precisa enfrentar isso. E a modificação do plano plurianual para incluir o Sistema Nacional de Segurança Pública e Inteligência no horizonte de 4 anos, detalhamento das suas necessidades de custeio e investimento pessoal por órgão, instrumento cuja ausência foi a principal lacuna identificada nas audiências, em que os dirigentes dos órgãos declararam reiteradamente não serem capazes de quantificar o quanto seria necessário precisamente para atender às suas missões institucionais. Sugerimos também, senhor presidente, está a página 201, a criação do Ministério específico, Ministério próprio, Ministério da Segurança Pública. E aí recordo, foi uma promessa de campanha dos 2 candidatos no segundo turno, o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Os 2 prometiam a criação do Ministério e até hoje isso não aconteceu. E não é à toa essa sugestão, ela é de base técnica, porque no curto espaço de tempo que o Brasil teve um Ministério específico, logrou grandes avanços, especialmente na gestão do ministro Jungmann, mas você teve um avanço com uma série de programas, uma concentração melhor de atividades, e tudo isso me parece relevante. Fazemos essa indicação por meio de proposição, propondo, sugerindo ao nosso presidente, ao líder do Executivo, que faça a recriação desse Ministério da Segurança Pública. No item 10.3.3, senhor presidente, tratamos de estratégias para enfrentamento